O pressuposto básico da terapia cognitiva é que nós podemos alterar nosso estado emocional, a forma como nós nos sentimos, através de mudanças nos nossos pensamentos, nas nossas crenças e nas nossas atitudes. A forma como nós pensamos diz muito sobre a forma como nós nos sentimos. E no meu livro Eduque Sua Mente para Controlar Suas Emoções, eu falo um pouco mais sobre isso. E nas videoaulas que acompanham este e-book, eu falo um pouco mais sobre quais os principais pensamentos que provocam ansiedade e que fazem com que as pessoas percam o controle sobre as suas emoções. Mas hoje eu gostaria de deixar mais uma dica com você para que você possa superar as suas dificuldades com o medo e com a ansiedade. Pense na última vez que você se sentiu ansioso ou ansiosa. O que estava acontecendo, ou o que havia acontecido, ou o que estava prestes a ocorrer? Você consegue se lembrar? Você consegue se lembrar de que pensamentos passaram pela sua mente? Essa é uma pergunta um pouco difícil. Algumas pessoas não conseguem perceber tão bem que a mente pensou a respeito daquela situação em que estavam envolvidos e que provocou ansiedade. Mas você consegue pensar, por exemplo, no significado que aquela situação tem para você? Essa é uma forma mais fácil de identificar como a sua mente lida com algumas situações, pensar no significado que essas situações têm para você. Por exemplo, vou voltar ao exemplo que eu dei lá no vídeo 1 sobre a pessoa que tem medo de falar em público. Então, na hora que está se aproximando o momento de ela ter que fazer a sua apresentação em público, ela começa a ficar nervosa, ela começa a tremer, ela começa a suar. E os pensamentos que passam na mente dela são, quem sabe, o que as pessoas vão pensar, e se eu errar alguma coisa, e se eu falar alguma besteira? Mas pode ser que ela não perceba esses pensamentos ocorrendo, porque é muito comum que as pessoas foquem muito mais naquilo que estão sentindo do que naquilo que estão pensando. Mas se eu perguntar para ela, falar em público significa o que para você? Quando você pensa em falar em público, o que vem à sua mente? Talvez ela me diga, vem à minha mente eu falando coisas erradas e as pessoas rindo de mim. Ou as pessoas conversando sobre alguma besteira que eu falei. Ou as pessoas reparando na minha forma de falar, ou na minha roupa, ou no meu cabelo, enfim. Podem vir inúmeras coisas à mente dessa pessoa que coloquem ela numa posição de vulnerabilidade diante do julgamento do outro. E estes são alguns dos pensamentos que provocam ansiedade em muitas pessoas que têm dificuldade, por exemplo, em falar em público. Se você possui esse tipo de dificuldade ou se você se sente ansioso ou ansiosa em outras situações, então faça esse exercício. Pense o que essas situações que provocam ansiedade a você significam para você. O que você pensa sobre elas? Como você se vê diante dessas situações? Uma vez que você identifique o significado das coisas, então você pode trabalhar esse significado, modificar os pensamentos que lhe ocorrem nessas ocasiões, para então ter novos pensamentos que provoquem sensações mais agradáveis, como tranquilidade, calma, bem-estar, em momentos em que você costumava se sentir ansioso. Lembre-se, como eu falei no início deste vídeo, a forma como nós nos sentimos é produzida pela forma como nós pensamos, pelas crenças e pensamentos que ocorrem em nossa mente. Se você aprender a modificar o significado das coisas ao seu redor, você perceberá que você terá muito mais controle sobre as suas emoções.